No Salmo 1, verso 1 está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em minha infância eu me recordo de um quadro de parede conhecido por muitos como Os Dois Caminhos. Da parte central para a esquerda está o caminho largo, o caminho das riquezas deste mundo, das orgias, dos crimes, das drogas, do pecado, e no final desse caminho uma cena estarrecedora: destruição total. Já da parte central para a direita aparece um caminho estreito, espinhoso, pedregoso, mas que leva diretamente às mansões celestiais e às delícias eternas. Paul Guilherme certa vez descreveu esse caminho dizendo que o caminho que conduz às belezas espirituais mais excelentes estará manchado com pegadas tintas de sangue do amor próprio ferido. Eu concordo com ele, mas não haverá só o sangue das nossas renúncias, ou o sangue dos mártires, mas principalmente o sangue de Emanuel, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os homens têm, na verdade, apenas duas alternativas quanto ao caminho que vão seguir. O Salmo 1 nos apresenta essas duas alternativas como o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Então pense comigo por alguns instantes no caminho dos justos. De acordo com o verso 1, esse caminho está marcado pela separação do mal. O justo não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Já o verso 2 diz que esse caminho do justo é marcado porque ele é alguém profundamente devotado à palavra de Deus. Diz assim: pois na sua lei medita de dia e de noite. Já o verso 3 alegremente nos mostra que o justo tem também a sua vida marcada pelas bênçãos de Deus, pois ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham, não caem. Tudo quanto ele faz prosperará. Ou seja, o justo ele tem as bênçãos de Deus, a bênção da estabilidade, da frutificação e do êxito em tudo que ele faz. Porém, de forma bastante oposta é o caminho dos ímpios. O verso 4 diz que esse caminho do ímpio se opõe ao caráter dos justos, porque diz assim: não são assim os ímpios, são como a palha que o vento leva. E os versos 5 e 6 mostram que esse caminho deles também terminará de maneira oposta a dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sim, há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é a destruição e morte, como diz Provérbios 16, verso 14. Então nunca se esqueça do convite do Senhor. Ele diz: eis que vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. Há hoje dois caminhos. No final de um deles, a vida eterna. No final do outro, morte eterna. Minha pergunta a você no final dessa devocional é a seguinte: amigo, qual caminho você está seguindo? Em que direção você está indo? Então ore agora e diga: Senhor, eu quero andar no teu caminho, no caminho do justo, no caminho que leva ao céu. Eu quero andar no caminho da verdade, no caminho da vida que é Jesus. Não quero jamais olhar para trás. Quero apenas andar na vereda dos justos, na vereda dos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém.